Bom dia, pessoal! Peguem o módulo 2 e abram na página 196. Animais, são sobre os animais. Observem aí a imagem que vocês estão vendo aí. O que é que vocês estão vendo aí na imagem? Os seres humanos se relacionam com os outros animais de diferentes maneiras. Em todas essas relações, devemos respeitar outros animais e ter alguns cuidados, certo? Aqui nós estamos vendo uma criança, no caso um índio, com um periquito ou papagaio, não sei direito, acho que é um periquito. Aí vamos aqui, o animal que aparece na imagem com a criança é normalmente criado pelo ser humano. Tem pessoas que criam, né, periquito, tem pessoas que criam papagaio, mas a gente sabe que não é certo, né? Mas existe a venda desses animais, mas nós temos a consciência que não é certo. Você conhece outro animal semelhante a esse? Fora o periquito ou o papagaio, vocês conhecem um outro animalzinho que seja parecido, que tenha alguma semelhança com esse animal da fotografia? Cite dois animais que geralmente são criados por seres humanos. Geralmente as pessoas, né, costumam criar o quê? Gatos, cachorros, né? São animais que geralmente as pessoas criam. Algumas pessoas criam pássaros, papagaio, periquito, né, e outras espécies de pássaros. Vamos para a página 198. Diversidade de animais. Helena assistiu a um documentário e-arte que apresenta diversos animais encontrados nos mais variados ambientes da Terra. Veja a seguir alguns animais que Helena viu nesse vídeo. Aí aqui vocês observam os animais que ela viu nesse vídeo. Nós temos um urso polar, nós temos o marreco, o leão e a leoa e temos uma baleia. E aqui tem a descrição sobre cada animalzinho que apareceu no vídeo. O urso polar pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto de pelos, geralmente brancos. Esses animais se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta, chamado Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo e a maior parte do ano, né? Na maior parte do ano, essa região fica coberta por gelo. E geralmente nós encontramos os ursos polares. O pato mandarim pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem o bico e penas coloridas como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e cinzas. Esse animal vive em floresta próximo de lagos e constrói seus ninhos nos troncos das árvores. O pato mandarim se alimenta de plantas e de pequenos animais. Nesse documentário, Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e vivem também em diferentes ambientes, como os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres. Ambientes aquáticos, aqueles animaizinhos que vivem na água. E ambiente terrestre, aqueles animaizinhos que vivem na terra. Vamos falar agora do leão e da leoa. Tanto o leão quanto a leoa podem atingir até 3 metros de comprimento. E o macho, que são os leões, tem uma juba. Esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa, e se alimentam de outros animais. A baleia jubarte é um animal que vive nos oceanos e pode atingir até 15 metros de comprimento, tamanho dela, né? Os machos emitem um som para atrair as fêmeas na época
de reprodução. Essa baleia se alimenta principalmente de pequenos animais, certo? Então aqui nós falamos sobre o urso polar, o pato mandarim, o leão e a leoa, a baleia jubarte. Aqui nesses documentários nós vimos o tamanho, os ambientes em que eles vivem e os tamanhos que eles têm, né? Cite as principais diferenças no corpo de alguns dos animais que Helena viu no documentário. Apesar dessas diferenças, os animais apresentam características em comuns. Uma delas é que eles não produzem o seu próprio alimento. Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos. Vamos lá. Existem diversos tipos de animais que vivem em diversos tipos de ambientes, como tem os ambientes aquáticos e tem os ambientes terrestres. E os animais, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento como as plantas. As plantas não produzem o seu próprio alimento. Já os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres vivos, ou de outros animais, ou de vegetais, que são as plantas, não é isso? E outra característica que os animais têm é que alguns deles têm o corpo coberto por pelo, outro só é pele, outro é escama, outro é pena. Então também tem essas diferenças entre esses animais. Vamos para a página 200. Os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio ou calor excessivos, ou se esconder de outros animais no meio da vegetação. Os animais e as diferentes temperaturas ambientais. Apesar de os desertos apresentarem temperaturas muito elevadas durante o dia e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais, eles apresentam certas características que ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos conhecer dois desses animais. A raposa do Ártico, ela vive nas regiões polares. Ela possui uma espécie de camada de pelo que ajuda esse animal a se manter aquecido. Então, ela consegue sobreviver lá nesse ambiente em que ela vive, né? Já o feneco é uma raposa que vive no deserto do Saara, na África, um ambiente quente, com pouca chuva. Suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo. Além disso, o feneco pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água que precisa principalmente dos alimentos. Aí nós temos o exemplo de duas raposas. Uma que vive no clima frio, no gelo, nas regiões polares, e temos a outra raposa que ela vive no deserto e ela pode ficar muito tempo sem beber água. Ela sobrevive a regiões quentes. Se elas forem trocarem de regiões, elas irão morrer. Se a que vive no polar, nas regiões polares, for para a região quente, ela não vai sobreviver. Então, cada animal, ele sobrevive ao seu próprio ambiente, certo? Página 201. Agora nós vamos falar sobre animais silvestres. Animais silvestres. A tia vai ler o texto, vocês vão escutar e observar atentamente. Animais fogem de queimadas e vão para cidades. Para fugir das queimadas que se espalham pelo interior de São Paulo, animais silvestres começam a invadir áreas urbanas. Na segunda, 15, uma jaguatirica foi encontrada no galinheiro de um morador do bairro de Agrovila, em Caiuá, oeste paulista. Pronto, esse animalzinho é um animalzinho silvestre, ele vive na floresta.
floresta, ele não pode ser criado em casa. E como o habitat dele, onde ele vive, foi destruído, ele foi se refugiar na cidade, né? Na cidade. Então quem destruiu o habitat dele foi o ser humano, foi o homem. Aí nós temos a perguntinha: você sabe o que são animais silvestres? Em caso afirmativo, cite um exemplo. Animais silvestres são aqueles animais que vivem em liberdade, aqueles animais que vivem na floresta. Os animais silvestres são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural e que dele obtém seu próprio alimento. Do ambiente em que ele vive, ele consegue extrair o seu próprio alimento e outros recursos de que ele precisa para sobreviver, né? Além do seu próprio alimento, ele também procura outros recursos para que ele possa sobreviver lá no seu ambiente. A jaguatirica, citada no texto da reportagem, é um exemplo de um animal silvestre. Alguns animais, como as galinhas, os cachorros e os cavalos, são criados pelo ser humano. Eles não são animais silvestres. Página 202. Os animais exóticos e nativos. Observe novamente a fotografia do urso polar na página 198, que está na página 198, o urso polar. Esse animal pode ser encontrado naturalmente no Brasil? Justifique sua resposta. Aí você vai pesquisar. Será que esse animalzinho a gente pode encontrar ele no Brasil? Os animais do documentário É Arte, apresentados na página 198 e 199, não são encontrados naturalmente no Brasil. No entanto, alguns animais silvestres podem ser introduzidos nos ambientes naturais pelo ser humano. Os animais silvestres que não são encontrados naturalmente em determinado ambiente, mas que foram introduzidos nele, são chamados de animais exóticos, e que eles não são daquele ambiente, mas ao trazerem ele para esse ambiente diferente do dele e ele consegue se adaptar, ele é chamado de animal exótico para aquele ambiente, né? Ele está num ambiente diferente do dele, mas se ele se adaptou, então ele é classificado como animal exótico para aquele ambiente. Outros animais silvestres são encontrados naturalmente no Brasil. Eles são chamados de animais nativos. Então, temos a diferença de animais exóticos e animais nativos. Animais nativos é o animal da própria região. Ele vive na própria região em que ele nasceu. Então, é um animal nativo daquele lugar, daquela região. O javali é um animal exótico no Brasil, porque ele é de outra região e veio para o Brasil e ali ele se adaptou na região do Brasil. Então ele é um animal exótico. Ele foi trazido da Europa pelo ser humano. O tamanduá-bandeira é um animal nativo do Brasil, assim como a arara azul, o mico-leão dourado. Por quê? Porque eles fazem parte da região brasileira, por isso que ele é chamado de animal nativo. Na página 203, nós vamos saber sobre o tráfico de animais silvestres. Mais de 370 aves silvestres vítimas do tráfico de animais são soltas em Pernambuco. A beleza dos animais silvestres chama a atenção de todos. Por isso, muitos desses animais são comercializados ilegalmente, por meio de uma atividade conhecida como tráfico de animais silvestres. No Brasil, cerca de 38 milhões de animais silvestres são trazidos do ambiente natural por ano. Os animais traficados sofrem diversos maus tratos, podendo inclusive não receber comida e nem água. Como consequência, muitos desses animais morrem. Os filhotes de tigre d'água apreendidos pela polícia no Foz do Iguaçu, no Paraná, aqui vocês podem observar na fotografia ao lado, esses filhotes. Esses filhotes estavam sendo transportados no interior de um saco plástico escondido em um automóvel. Acredita-se que
De cada 10 animais retirados do ambiente natural, somente um deles chega vivo ao seu destino. Essa é uma triste realidade do tráfico de animais silvestres, que reduz a diversidade de animais nos meios ambientes naturais. O tráfico de animal silvestre é crime. Quem compra um animal silvestre também é responsável por essa atividade contra a vida. Admire a beleza dos animais livres em seus ambientes naturais. Valorize a vida silvestre, não participando do tráfico de animais. Como uma pessoa que compra um animal silvestre contribui para o tráfico desses animais? Porque se as pessoas não comprassem, não ia ter tráfico, porque ele não ia ter para quem vender, né? As pessoas não iam comprar. Então, quando é que eu ajudo? Quando eu faço a compra desses animais de quem está vendendo. Eu também estou participando do tráfico. Na página 204 e 205, nós temos duas atividades. Atividade 1 e atividade 2. Vamos para a atividade 1, eu vou resolver junto com vocês. Quais dos animais apresentados a seguir são silvestres? Leia as informações e assinale os quadros desses animais. Animal que vive livre no ambiente à beira de lagos ou lagoas, alimenta-se de peixe, aves, veados, cobras, sapos e outros. Ele é um animal que silvestre, porque ele vive livre. Então você marca esse quadrinho. O animal criado pelo ser humano em sítios, fazendas, para obtenção de lã ou carne, alimenta-se de plantas e capins. Não marca, porque ele não é um animal silvestre. Animal criado pelo ser humano e que normalmente depende dele para se alimentar. Sua alimentação é variada, que é aqui o cachorrinho, então você não marca. O cachorro não é um animal silvestre. Agora vamos falar do lobo-guará. Animal que vive livre no seu ambiente, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Ele alimenta-se de pequenos animais como ratos, lagartos e aves. Então, quais são os animais silvestres aqui? O jacaré de papo amarelo e o lobo-guará. Já os carneiros e os cachorros não são animais silvestres. Página 205. Os animais exóticos podem ser introduzidos em um ambiente pelo ser humano de forma acidental ou com algum objetivo. Decifre o código abaixo e descubra 2 animais exóticos encontrados na região nordeste do Brasil. A. Esse animal é nativo da África. Ele foi introduzido em lagos na região nordeste para fornecer alimento para a população. Que animalzinho seria esse? Você vai olhar aqui para a legenda ao lado e você vai descobrir. De acordo com a legenda, você vai descobrir que nome seria. Vamos lá. Tilápia do Nilo. Então, o primeiro animalzinho é tilápia do Nilo. Você vai escrever aqui, tilápia do Nilo. Na letra B, esse animal é nativo da América do Norte. Ele foi introduzido acidentalmente pelo ser humano na região Nordeste, por meio da água dos navios. Que animalzinho seria? Você vai olhar de novo para a legenda e, de acordo com a legenda que está indicando aqui na linha, você vai descobrir que nome seria. 1A, B3, 4A, 3B, 4A, 3B. Que palavrinha seria? Sururu. 2A, 4A, 4C, 2C, 1B e 3C. Branco. Então, na letra B, a palavra-chave seria sururu branco. Sururu branco. Vocês já comeram? Eu já comi, é muito gostoso, eu amo. E aqui, pessoal, nós encerramos nossa aula de ciências, certo?